Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem e para o concurso público. Hoje eu quero apresentar para você nesta aula um modelo de introdução coringa, encaixa em qualquer tema, tá? Então, você que vai fazer a prova de concurso público ou do Enem, tá? E a banca, você percebeu no edital que a banca exigirá de você um texto dissertativo argumentativo, então você pode usar essa estrutura que cabe perfeitamente em qualquer tema, tá? Esse projeto de texto já foi utilizado, alguns concurseiros desse Brasil já se deram bem, tá? E você pode ser o próximo. Só apresento rapidamente, eu sou o professor Alessandro, já tinha um outro canal, infelizmente foi hackeado, mas nada vai impedir de eu continuar ajudando você que é concurseiro, você que é concurseira, tá? Trabalho com correção também de redação, trabalho com recursos, e graças a Deus temos tido recursos vitoriosos, independente do concurso público. Em breve, em outro momento, te apresentarei aí para lhe ajudar questão redação modelo de recurso para a prova discursiva. Então, hoje eu vou falar apenas desse primeiro parágrafo, do parágrafo de introdução, cuja importância dele é muito grande, é fundamental, porque é muito importante que você, quando vai fazer a prova de redação, você não perca tempo. Você já saia com o modelo pronto na sua cabeça para encaixar. Então, muito bem. Esse modelo de introdução que eu utilizo, que eu sugiro a você, ele basicamente se dá por meio da contextualização da nossa Constituição Federal, tá? Então, observa aqui, ó. Eu quero que você preste atenção nessa estrutura, porque quando você for escrever uma dissertação argumentativa, o corretor ou a corretora do seu texto, ele vai observar se é um texto que apresenta uma estrutura adequada ao tipo dissertativo argumentativo. Então, observe aqui estruturalmente que essa mini introdução, ela apresenta 3 períodos, que é a estrutura ideal para uma dissertação, seja cobrada pelo Enem, seja por um concurso público que cobra a dissertação argumentativa. Então, nós temos o primeiro enunciado, tá, que inicia aqui em hoje e termina lá em ponto, o segundo e o terceiro período, certo? Então, é muito importante que você preste atenção nisso. Então, como é que você vai começar a sua introdução? Não vai perder tempo, vai começar logo, tá, à frente dos outros que ainda vão ficar pensando. Então, aqui eu cito que os termos expressos na Constituição Federal de 1988 assegura a todos os brasileiros o direito a. Então, presta atenção nessa estrutura aqui, ó. Então, essa redação que você vai treinar, e bem aqui eu deixei esse espaço, essa lacuna, é que você vai colocar o macrotema, ou seja, o tema geral. Agora, preste atenção no uso da crase ou no uso aqui do ao, tá? Dessa contração. Vai depender do quê? Então, o que é o macrotema? Gente, se você observar bem, os temas de redação de concurso público ou do Enem, eles são propostas da sociedade, são temas, problemáticas da sociedade. Então, o que acontece? Se você observar e ler o texto da Constituição Federal, vai ver que a maioria, aliás, eu posso dizer que grande parte dos temas das redações, de qualquer que seja, eles já estão previstos lá na Constituição Federal. Então, por exemplo, se o tema da redação que eu vou escrever é evasão escolar, então qual é o cuidado que eu vou ter que colocar aqui? Eu vou ter que entender que evasão escolar é uma proposta que está dentro de um tema geral, ou seja, de um macrotema que é a educação, ok? Se a banca sugere um tema para mim para tratar sobre a questão da violência no trânsito, por exemplo, então o que é que eu vou ter que entender? Que a Constituição ela prevê lá em alguns de seus artigos a questão do direito à segurança pública. Então, eu vou entender que a frase temática que está lá no tema da prova de concurso público, ela vai se encaixar nesse macrotema, ou seja, no tema geral. Feito isso, eu mostro que há um macrotema aqui, a frase temática está prevista aqui no macrotema dentro do escopo da legislação federal, e agora eu vou mostrar o quê? Que por meio do elemento coesivo, no entanto, eu vou mostrar que existe uma contradição, que é basicamente isso, que eu consigo encaixar a maioria dos temas de redação das provas discursivas. Então, uma coisa é o que está na Constituição, outra é o que nós encontramos na realidade. Então, no entanto, vírgula, a realidade brasileira é bem diferente da descrita no escopo da legislação federal, vírgula, pois. E aqui mais uma lacuna. Nessa lacuna é onde você vai colocar, apresentar o quê? A tua tese, teu ponto de vista, possíveis elementos para você desenvolver no parágrafo 1 e no parágrafo 2 de desenvolvimento. E eu finalizo o quê?
antecipando, anunciando, se no caso do Enem, tá? Que a minha redação, tu também vai apresentar medidas para atenuar a problemática. Então, basicamente, aqui eu tenho uma estrutura que se encaixa em qualquer tema. Então, eu tenho enunciado 1, 2 e o enunciado 3. Então, no enunciado 1, eu contextualizo com a Constituição Federal de 1988, tá? No enunciado 2, eu vou mostrar a contradição que existe, que é justamente o tema que a banca vai oferecer para mim, entre aquilo que está na Constituição e aquilo que eu encontro no dia a dia. E começo o quê? Eu tenho que apresentar a minha tese, o meu ponto de vista. Então, dissertação argumentativa, o texto obrigatoriamente tem que ter uma tese, um ponto de vista explícito. E aqui eu já anuncio. Para o Enem, esse enunciado final aqui, ele é obrigatório. Para as provas, para as bancas de concurso público, se ela pedir para você apresentar a proposta, aí é obrigatório. Caso contrário, apenas você resume. Assim, vírgula, é necessário analisar causas e consequências da problemática. Assim, vírgula, é necessário fazer uma análise sobre a problemática, tá? Mas no Enem é obrigatório a presença disso aqui, porque na conclusão é obrigatória a presença. Então, veja que os temas de redação da prova discursiva, dos concursos públicos e do Enem, eles são, na maioria das vezes, construídos, tá? Apresentados a você em forma de uma frase temática. Então, qual é o desafio que você vai ter apenas, tá? Então, você vai ter que treinar essa estrutura, isso aqui vai ter que estar na sua cabeça, e os únicos desafios qual vão ser, tá? Você descobrir aqui, encaixar a frase temática num macro tema, ou seja, no tema geral, e apresentar logo aqui o ponto de vista, certo? E aqui no ponto de vista, lógico, você já fica aí livre para já apresentar aquilo que poderá ser desenvolvido nos parágrafos de desenvolvimento, aquilo que você vai argumentar, defender ao longo do desenvolvimento. Então, veja só, questão da obesidade no Brasil. Então, a minha introdução coringa, como é que fica? Os termos expressos na Constituição Federal de 1988 assegura a todos os brasileiros o direito à saúde. Então, observa aqui que eu coloquei o acraseado justamente por causa do termo aqui do substantivo feminino saúde. Observem que não tem nenhuma vírgula aqui. Observe que Constituição Federal, por ser uma legislação específica, eu tenho que grafar com letras maiúsculas iniciais. Observe a concordância do verbo aqui que tem que, tá? Que está em harmonia com o núcleo do sujeito. Então, asseguram, ok? Professor, eu posso utilizar outros termos? Pode, isso aqui é um modelo, mas você pode mudar. Assegura, garante e tudo mais. No entanto, ou seja, eu vou utilizar o elemento coesivo, tá? Isso aqui é muito importante, eu não vou falar disso hoje, o elemento coesivo, tá? Então, no entanto, ou seja, eu vou mostrar o que, ó. O meu texto eu vou tratar sobre a questão da obesidade. Mas eu percebo que a obesidade, ela está incluída num tema geral, que é a questão da saúde. Então, eu só vou modificar aqui, ó. No entanto, a realidade brasileira é bem diferente da descrita no escopo, ou seja, no texto da legislação federal. Pronto, é que eu vou apresentar o meu ponto de vista, o meu posicionamento. Porque a exígua prática de atividades físicas, tá? Eu tenho o tópico 1, e o mau hábito alimentar aumentam o índice de pessoas obesas no país. Então, veja só, aqui eu já apresentei a minha tese, o meu ponto de vista sobre a problemática da obesidade no Brasil. Então, eu vou ter que defender isso no meu texto. Então, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou tratar o quê? Eu vou discorrer sobre o quê? Ó? Vou dizer que a falta de prática de atividades físicas provoca o que é isso aqui? Ah, o aumento da obesidade. E outra, eu coloquei aqui, ó, um mau hábito alimentar. Tá? Então, esses dois, eles estão provocando isso aqui, a questão, o problema, obesidade. Então, o meu texto, como é o todo de sentido, eu vou ter que, no desenvolvimento 1, desenvolver essa informação, e no desenvolvimento 2, tá? No parágrafo de desenvolvimento 2, eu vou ter que desenvolver esta outra informação. Se eu fugir disso aqui, fuga do tema, tá? Então, é muito importante. Então, veja como essa introdução aqui, ela é perfeita, ela é bem objetiva, tem a estrutura ideal da dissertação argumentativa, e aqui eu tenho contextualização, aqui eu tenho problematização, aqui eu tenho tese, aqui eu tenho o quê? Ó? Aquilo que eu vou desenvolver, tá? Ao longo do meu parágrafo
de argumentação que tem que ter na dissertação argumentativa. E aqui eu vou encerrar, eu vou finalizar o quê? Antecipando, né? Mencionando que é necessário medidas para atenuar a problemática. Tá? Então aqui, como você pode observar, a introdução, em menos de 3 a 5 minutos, você já tem como fazer uma introdução. E o tempo é um fator fundamental, é por isso que eu quero lhe ajudar aqui na prova discursiva. O tempo é um fator muito importante, você não pode ficar, ela encaixa em qualquer tema, você pode colocar qualquer tema, tá? Que vai se encaixar, ok? Então, inscreva-se no meu canal, Professor Alessandro, aí, deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão. Então, aqui o tema qual é? A questão da evasão escolar no pós-pandemia, tá, gente? Então, não esqueça que a prova discursiva vai apresentar o tema em uma frase temática. Qual é o desafio que você vai ter? É verificar, tá, as palavras-chave e perceber em qual macrotema, ou seja, em qual tema geral eu posso incluir. Ó. Então, encontro e depois já coloco a minha tese. Aqui você tem estruturas fixas aí, se você quiser mudar, pode ficar à vontade. Mas como ele disse, o tema pode ser o que for, mas ele já está previsto lá na nossa Constituição Federal. Então aqui, ó, os termos expressos na Constituição Federal de 1988 assegura a todos os brasileiros o direito a craseado, porque aqui o nome feminino, a educação. No entanto, a realidade brasileira é bem diferente da descrita no escopo da legislação. Tá? Então é onde eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? No problema. Então, pois a pandemia, então aqui eu estou fazendo recorte no meu texto, eu vou tratar sobre isso aqui. A pandemia agravou, tá? Olha só aqui, ó, pós-pandemia, não é isso? Outra frase é palavra-chave, tem que aparecer no meu texto, então eu já estou mencionando. Pois a pandemia agravou os problemas educacionais no país, vírgula, sendo tá aqui, ó, a falta de professores qualificados e a ausência de infraestrutura adequada, os fatores que afastam os alunos da escola. Então, de acordo com o meu texto, com essa minha introdução, tá? Quais são as causas da evasão escolar no pós-pandemia? Então, o meu texto, de no máximo 30 linhas, eu vou defender isso aqui. Então, a falta de professores qualificados e a falta de quê? De uma infraestrutura adequada. É isso que, no meu ponto de vista, tá, provocam a evasão escolar. Então, veja como fica bem organizada aí, tá? As frases, ficam bem organizadas as frases no meu texto. Então, aqui eu finalizo, né, antecipando que eu vou ter que apresentar uma proposta. Então, assim, é necessário medidas para atenuar a problemática. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Pode usar, que cabe perfeitamente em qualquer tema. Então, um abraço aí do professor Alessandro e até a próxima, se assim o nosso Papai do Céu permitir.